Muito boa noite, está começando mais um TV O Esporte. E antes de qualquer coisa, quero desejar boa noite às nossas comentaristas. Boa noite, Letícia, Aline. Boa noite, Ju, Eline, pessoal em casa. Outra segunda, outro cabelo diferente, né? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. E hoje no programa tem derrota de Renan Barão no UFC Orlando. Todo desenrolado a confusão do clássico baiano. E veja também. América vence o Baraunas e se mantém na segunda colocação do segundo turno do Campeonato Potiguar. Globo estreia no segundo turno com um empate contra o Força e Luz no Barretão. TV O Esporte está no ar. E neste sábado teve Potiguar no octógono do UFC. Renan Barão enfrentou Brian Kelleher no UFC Orlando. Infelizmente, quem saiu com a vitória por decisão unânime foi o americano. Agora Barão soma a segunda derrota consecutiva. Pois é, aí Barão não tá vindo numa fase muito boa, vamos dizer, não, uma fase ruim, né? Não vamos usar muito boa, vamos usar ruim mesmo, né? De 7 lutas que ele teve, 5 derrotas. Pois é, o Barão já está há um bom tempo, né, com uma dificuldade dentro do UFC. Ele está sempre alternando, tem uma vitória e 2 derrotas, aí vai assim. E não é uma boa fase, ele já mudou de academia, agora ele está treinando na America Top Team, que é uma academia nos Estados Unidos, ele se mudou, foi morar lá. Antes ele fazia uma parte do camp dele, que é a preparação, né, antes da luta, aqui em Natal, e depois ele viajava. Agora ele está fazendo completamente lá e mesmo assim ele não conseguiu superar o adversário, que acabou estudando muito, né, o Barão. O Barão, ele não tem um bom resultado quando a luta vai se prolongando, ele acaba cansando muito fácil. E aí o atleta, o americano acabou levando ele para a grade e aí no segundo round ele já estava totalmente sem fôlego, acabou ficando mais lento e acabou levando vários golpes. No finalzinho da luta, no terceiro round, quase que ele era nocauteado. Ele foi literalmente salvo pelo gongo. Quase ia rolar um nocaute aí acabou o tempo, graças a Deus, né? Porque além de perder, ser nocaute ia ser horrível. Exato. E aí nós tivemos brasileiras, mulheres, 2 brasileiras venceram, mas a luta principal, exato, nos representando, foi a de Jéssica, que a batistaca venceu nessa luta. Pois é, a Jéssica Andrade, ela tá vindo aí fazendo lutas muito boas dentro do UFC. Ela provavelmente vai lutar pelo cinturão da categoria dela, peso palha. Ela está indo muito bem. Foi uma luta dividida porque ela também não pegou um atleta muito fácil. A Tícia Torres, ela tentou fazer o possível para tentar finalizar, aplicar golpes, só que a Jéssica acabou usando mesmo da brutalidade, porque ela é muito boa da parte de trocação e acabou vencendo aí pelos pontos. Foi uma luta boa de ver, né? Foi uma luta muito boa de ver. Então é isso, vamos continuar torcendo para os brasileiros, ver se Barão melhora aí, Mas né? tem Potiguar, né, no Bellator agora? Sim, próxima sexta-feira tem Leandro Higo no Bellator, disputa do cinturão dos galos. Mais um representante nosso, pois vamos torcer. Agora vamos fazer um apanhado do que rolou no mundo do esporte essa semana. Futebol, Olimpíadas de Inverno, tênis e muito mais. Você confere no Giro Esportivo. Giro Esportivo no ar e a gente começa falando de tênis. A principal competição do esporte realizada aqui no Brasil, o Rio Open, foi vencida por um argentino. Diego Schwartzman conquistou o maior título de sua carreira ao bater o espanhol Fernando Verdasco por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3. Com a conquista, o hermano fará a sua estreia no top 20, subindo para a 18ª posição do ranking da ATP. Agora falando de futebol, na última quinta-feira, o Grêmio de Renato Portaluppi conquistou a Recopa. No tempo normal, o Grêmio e o Independiente não saíram do 0-0. E nos pênaltis, o goleiro Marcelo Groi defendeu a última cobrança e garantiu o título do time brasileiro. Com o feito, Portaluppi se iguala a Luiz Felipe Scolari, o Filipão, em títulos internacionais pelo tricolor gaúcho. O atacante Matheus Matias, ex-ABC, assinou contrato com o Corinthians na última quarta-feira. O jogador de apenas 19 anos é o artilheiro do Brasil em 2018, com 10 gols em 10 partidas pelo ABC. Além do Corinthians, Matheus foi sondado por Santos, Internacional e o Porto B de Portugal. E ontem, PSG e Olympique de Marselha se enfrentaram. Mas o que deu o que falar não foi a partida, vencida pelo time parisiense por 3-0. Aos 31 minutos do segundo tempo, Neymar torceu sozinho o tornozelo direito
e se desesperou no gramado, tendo que ser retirado de campo, de maca e chorando. A boa notícia é que o atacante passou por exames em um hospital da capital francesa e não foi constatada nenhuma fratura nem lesão grave. Resta agora esperar a evolução para saber se joga contra o Real Madrid pela Champions. Falando agora em Olimpíadas de Inverno, a Rússia teve mais um caso de doping confirmado. O primeiro envolvendo o país veio do atleta de curling, Alexander Krushenitsky, que concordou em devolver a medalha de bronze, conquistada nas duplas mistas. Agora, a atleta do bobsled, Nadezhda Sergieva, também testou positivo. Dos 4 testes positivos nos Jogos, 2 foram de atletas russos. E teve dobradinha feminina da Rússia na patinação artística. Alina Zagitova ficou com o ouro e Evgenia Medvedeva ficou com a prata. Zagitova, de 15 anos, conseguiu todos os saltos que se propôs e ganhou 239,57 pontos no total. A atleta que ficou com a prata obteve 238,26 pontos. Ainda na patinação artística, o Brasil entrou para a história ao ter um atleta na final pela primeira vez. Isadora Williams conseguiu a melhor nota de sua carreira no programa curto, 55,74, e se classificou para a final. No entanto, durante a apresentação, a patinadora caiu e ficou na última colocação entre as finalistas. Apesar disso, Isadora foi também a primeira atleta da América do Sul a chegar a uma final de Olimpíadas de Inverno. No bobsled, a equipe brasileira no trenó de 4 integrantes ficou em 23º e conseguiu a melhor posição do país nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Os 16 dias de competição chegaram ao fim e o quadro de medalhas da competição ficou assim. A Noruega terminou em primeiro, com 39 medalhas. A Alemanha veio logo em seguida, com 31 medalhas no total. 2 a mais que o Canadá, que termina a competição em terceiro, com 29 conquistas. Pois é, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre Neymar, essa lesão. Será que ele só preocupa o PSG ou ele preocupa também a seleção brasileira? Bom, toda lesão em brasileiro agora está preocupando a seleção brasileira, né? Mas eu acho que essa de Neymar, a gente já viu aí que não vai ser tão séria assim, mas vai afetar o PSG, principalmente no confronto da Champions League que eles têm agora com o Real Madrid, eu acho que em menos de 2 semanas, para salvar a temporada do clube francês nessa competição, né? A gente sabe que a ambição do PSG ganhar um título da Champions e o Neymar é vital para essa conquista aí. Exato. E teve até um fake news, né, Letícia? Quase caiu, Quase né? caiu, que Neymar não ia jogar na Copa. Letícia ficou aflita. Um perfil falso aí da ESPN no Twitter falando que ele ia ficar de fora até novembro, mas eu já fui pensando, mas gente, como é que pode saber se ele acabou de sair do jogo, né? Fui averiguar e não caí nessa fake news, não caí. Ainda bem, vamos esperar que ele se recupere rápido, né? Para que na Copa ele esteja lá. Vamos falar agora de Olimpíadas de Inverno, aí muitas coisas aconteceram, como a gente pôde ver no giro aí, Noruega, primeiro lugar no quadro de medalhas, uma surpresa? Uma surpresa porque é um país que não tem uma população muito grande, né? Mas eles já estão bem lá no norte, né? Estão acostumados com esse clima, então não é tão surpreendente que eles ficaram em primeiro lugar, com 14 medalhas de ouro, né? A Alemanha também com 14, mas ficou com menos medalhas no total. O Canadá com a melhor campanha em Olimpíadas de Inverno, com 29 medalhas no total, e os Estados Unidos em quarto, que decepcionou um pouco. Está sendo muito comentado na imprensa de lá, mas ninguém decepcionou mais do que a Rússia. Sim. Com apenas 2 medalhas de ouro, ficaram em 13º. Só ganharam, né, na patinação artística, como a gente viu no giro, e no hóquei de gelo, no hóquei de gelo masculino conseguiram o ouro também. Mas esses casos de doping é o que está chamando a atenção, né? A gente viu o caso do Krushenitsky e da Nadezhda, eu acho que eu falei certo, não sei. E ela, inclusive, foi pega numa campanha... Ela fez uma campanha contra o doping antes da competição e acabou sendo pega. Ela não confirma que usou, ela nega que tenha usado alguma substância proibida, mas foi pega e, enfim, né, teve que passar a medalha. Não ganhou, né? Quem teve que passar, no caso, foi o casal lá do curling, o Krushenitsky, né? Que tinha conseguido a medalha de bronze no curling, teve que passar quarto colocados. Mas foi uma Olimpíada meio que da paz, né? Sim. Por toda a tensão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, nós vimos que foi uma Olimpíada da paz. Teve episódio lá do sósia, né? Foi assim, uma paz meio velada. A gente espera tudo da Coreia do Norte, né, gente? Levar 229 meninas com um sorriso no rosto para ser
para ser as líderes de torcida. E as mulheres, elas não podiam falar com ninguém, elas não... É muito fake, né? Um tanto quanto assim. duvidoso. Sim. Mas a gente teve também muita coisa boa acontecendo nas Olimpíadas, inclusive a primeira medalha, o primeiro homem assumido assim gay, eu não gosto muito dessa expressão, mas o primeiro homem assumido publicamente gay, que é o Eric Redford, do Canadá, a ser campeão olímpico. Ele ganhou na patinação artística como time, né? O Canadá ganhou o ouro como grupo. E a gente também teve o Adam Rippon, que foi um destaque dos Estados Unidos, ganhou bronze na patinação artística em grupo, que inclusive se recusou a se encontrar com o vice-presidente dos Estados Unidos que estava lá, o Mike Pence, que tem umas posturas um tanto quanto meio retrógradas em questão a essa homoafetividade e tudo mais. Inclusive, chegou até a acreditar em terapia de conversão, né? Então, a gente entende porque ele não quis se encontrar. Para fazer contraste com isso, teve o atleta, né, o esquiador Gus Kenworth, que ele não ganhou nenhuma medalha, mas ele ficou conhecido porque ele tirou uma foto, fez uma transmissão ao vivo, beijou um namorado. E, enfim, ele já é assumido, né, como essa expressão que Letícia falou, e ficou uma imagem bonita de se ver dos jogos, né? E nossos brasileiros, né, teve o bobsled, e aí fez história, 23º lugar, e a Isadora também fez história, apesar de ter ficado em último na final, mas chegou ao final olímpica, né? E isso é histórico para a patinação, que a gente não tem essa tradição, né, no Brasil, e isso é muito bom. Então, vamos torcer aí pelos nossos brasileiros, agora a próxima Olimpíadas de Verão, e a gente vai continuar torcendo pelos nossos atletas. Pois é, e tudo indica que a confusão no clássico baiano pode custar caro para o Vitória. Além do técnico Wagner Mancini, 7 jogadores podem ficar de fora de todo o restante do campeonato baiano. Isso será definido no julgamento que acontecerá amanhã pelo TJD da Bahia. Gente, isso aí não vai acabar, né? Parece que não vai acabar essa confusão aí do Bavi. Na Bahia é só o que está sendo discutido. O julgamento, no caso, é amanhã, né? Como você falou, tem 7 jogadores do Vitória que vão ser julgados, 3 do Bahia. E, assim, eles podem recorrer, né, ao TJD da Bahia e também ao STJD. Mas a gente já viu aí nas redes sociais que os atletas parece que não estão levando muito a sério, né? Nem um pouco preocupados, né, com aí, isso. Né? Tirando foto, gravando vídeo, como se fosse lutador de MMA, de boxe. Exatamente. Né? O Vinícius, que foi o que sofreu a maioria da agressão, né, já fez vídeo e postou no Instagram, rindo do assunto, né, como se não fosse nada. O Canu, que foi um dos principais que agrediram ali depois da comemoração, tirou fotos com fãs no CT fazendo pose de pugilista. Falando nisso, o Canu, além da punição dos 12 jogos que eles podem ficar aí sem, né, tem mais uma punição que ele pode receber por ameaça e ele pode pagar até 100 mil reais aí por causa dessas ameaças que ele fez aos jogadores, né? Vamos ver o que acontece, porque o Vitória ainda não se pronunciou. Eu acho que até agora o clube já tinha que ter emitido algum tipo de nota, principalmente do comportamento. Na verdade, a única coisa foi o presidente que veio reclamar do procurador, porque ele falou que o procurador era baiano, né? Era do baiano, Bahia. Torcedor do Bahia, né? Pra você ver, a pessoa só se preocupa com a rivalidade, né? Mas a violência no futebol não está sendo uma prioridade. Inclusive, aconteceu algo parecido no basquete, foi em 2004, e que, devido às punições, hoje em dia não acontece mais esse tipo de coisa, né? Teve uma pancadaria e os atletas foram punidos, cada um teve que pagar 5 milhões de dólares e foram suspensos por 30 jogos, né? Exatamente. A minha opinião é que a punição tem que ser assim, severa, porque isso é uma cena que a gente não pode mais ver no futebol, isso não pode acontecer, então eles têm que ser usados como exemplo, sim, para que essas cenas não se repitam. Exatamente. Pois é, e depois do intervalo a gente mostra como foi o fim de semana do futebol potiguar.